Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Falamos nos 2 últimos episódios a respeito dos avivamentos e faltou tempo ainda devido à grande importância do assunto que fala da presença do Deus vivo nas nossas vidas. Nós vamos falar do cristianismo na atualidade. Estão conosco aqui participando deste programa, pastor Luiz Eugênio. Paz Senhor a todos. E pastor Edson Ian. Paz Senhor a todos. Para falar do Evangelho na atualidade, nós gostaríamos de fazer remissão a Constantino. Claro que o paganismo na ocasião, com diversas ramificações, se comparava à religião de hoje. Quando Constantino fez a união, na verdade ele foi até um precursor disso, mas na verdade ele foi o autor dessa obra de unificar o cristianismo com o paganismo. O que ele fez? Ele pegou a obra genuína de Deus e introduziu no meio das outras religiões e que causou um dano muito grande. É como se você pegasse um dedal de óleo, jogasse num balde d'água e misturasse tudo. Hoje nós vivemos esse quadro. São inúmeras religiões, 40 mil religiões no mundo, mas é preciso saber onde Deus está. Como na ocasião, aqueles verdadeiros servos de Deus, quando se encontraram no cristianismo misturado com o paganismo, ou seja, houve um sincretismo do cristianismo com o paganismo, prevalecendo o paganismo, porque a obra de Deus não tem como sobreviver no meio da profanação. Então, hoje também vivemos um quadro mundial de muitas religiões, mas cada um que deseja a presença de Deus, precisa buscar esta presença de Deus, como nós vimos nos avivamentos, a partir do batismo com o Espírito Santo. Então, dando início aqui ao desenvolvimento desse programa, vou pedir o pastor Edson Ian para fazer o seu primeiro comentário. Bom, nós vamos falar do cristianismo na atualidade, né? Mas eu quero falar um pouco sobre o cristianismo na China. Nós falamos no último episódio do avivamento, lá, Rua Azusa, e aí isso, né, foi para o mundo todo, já nesse lado pentecostal. Mas tem a história da China, o evangelho na China é uma história muito bonita, porque o Chiang Kai-shek, o presidente chinês, ele governou por 1928, praticamente até 1949, na China. E ele era convertido, né? Ele conheceu a sua esposa, a esposa dele, a Madame Chiang Kai-shek. Ela estudou nos Estados Unidos numa escola wesleyana. E ela voltou para a China convertida. O pai dela também era um evangelista. E ela conheceu o Chiang Kai-shek, e o Chiang Kai-shek se apaixonou por ela. E em 1928, se não me engano, foi o casamento deles, e eles conheceram por mais de 8 anos, mas ela só aceitou casar quando se ele se convertesse, e ele, unindo esse amor com a pregação dela, ele se converteu. E o Billy Graham diz num dos livros dele que ele fez um templo próximo à moradia dele, e todos os domingos ele ia aos cultos. Mas o que mais importa aqui é que ele favoreceu o evangelho, o cristianismo na China. Então, olha só, de 1932 especificamente até 1949, a China foi educada pelo evangelho. E ele tinha essa noção de que ele dizia o seguinte, que um governo, um país só vai ter moral e educação adequada se for baseada na Bíblia.
Então ele permitiu, e houve dois grandes evangelistas nesse período, que foi o Watchman e o Witness Lee, né? Esses dois jovens na época, eles evangelizaram a China toda, eles criaram uma gráfica, né? Em 1972 eles criam uma gráfica, o Watchman Nee, ele tinha facilidade nas mensagens, e o Witness Lee era o que administrava a gráfica, e eles mandavam um folheto para a China inteira, né? O Witness Lee cuidou mais do sul e o Watchman Nee mais do norte. Mas eles evangelizavam a China inteira com folhetos, falando da pregação da palavra. Por quê? Porque eles eram favorecidos por um governo que facilitava o evangelho. E até o nome deles, né? O nome deles é interessante, porque o Watchman quer dizer sentinela. Ele dizia, eu sou um atalaia, eu sou um sentinela. Porque eles podiam mudar o nome, né? O chinês tem esse, até hoje tem isso, eles mudam o nome conforme a cidade, eles podem, tem essa... E o Witness Lee, ele escolheu o nome de testemunha. Eu sou uma testemunha viva do evangelho. Eles evangelizaram a China toda. Então, hoje nós vemos a China um povo educado, porque a base vem do evangelho. Muito bom. Até 1949, o evangelho, toda a educação da China veio do evangelho, né? Depois entrou ali o socialismo, o Mao Tse Tung, toda aquela situação ali que proibiu, fechou a China, mas a China, ela teve, digamos assim, 20 anos do evangelho sendo pregado na China, isso recentemente, até 1949, então não faz tanto tempo. E hoje a China está resumida, vindo para o evangelho de hoje são as igrejas subterrâneas. Mas calcula-se milhões de chineses convertidos que se reúnem meio que escondidos, né? Mas essa igreja subterrânea chinesa, ela entra em muitos países árabes, né? Em muitos países onde o evangelho não é tão permitido, porque como eles são escondidos, eles entram nesses lugares, eles pregam, eles evangelizam. Então é uma igreja muito forte, que são os chineses, a igreja subterrânea na China. Muito bom, né? Estão vendo que diante de tantas religiões, o poder de Deus se manifesta em lugares até muito difíceis, né? Do evangelho entrar, não é? Pastor Luiz Eugênio, não sei se o seu tema principal será esse, mas o grande problema hoje é que diante de inúmeras religiões, como achar a presença de Deus, né? Os avivamentos falaram disso, né? Mas onde está a diferença da obra de Deus para tantas religiões que existem? Exatamente. Nós vemos um momento que o mundo vive conturbado, né? Exatamente. E as pessoas buscando, acho que o que ocorreu nos grandes avivamentos, que as pessoas lotavam as ruas, como na Rua Azusa. Na Rua Azusa até a polícia mesmo teve que intervir, porque as pessoas impediam até o trânsito, tanta gente querendo buscar uma experiência com Deus. Acho que o homem... Tem sede, né? Ele tem sede do Deus vivo, né? Como o salmista dizia. E já dizia muito bem aquele filósofo lá, falava que o homem tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus, né? Ou seja, ele precisa disso. Agora, nesse mundo tão conturbado, as pessoas buscam, às vezes, uma experiência com Deus. Eu sempre gosto de contar o seguinte caso, Antônio. Aquela pessoa, alguém perguntou assim para um irmão nosso, por que você é da Igreja Cristã Maranata? O irmão falou, não, que eu tive uma experiência com Deus. O Senhor falou comigo. Então, isso, o que vai marcar as pessoas vai ser a experiência com Deus que fala. O mesmo Deus, Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, certo? Então, nós pregamos um Senhor que fala conosco, né? Ele tem diversas maneiras de falar. Pode falar de um sonho, uma visão, uma revelação, manifestações diversas, usar alguém um profeta para falar com você. Então, eu me lembro quando eu tive a experiência com a Igreja Cristã Maranata, eu não acreditava que Deus podia falar, sim, certo? Infelizmente, o que está acontecendo hoje é muitas religiões, mas ele não permite Deus falar, certo? Muitos não permitem Deus falar. Eles querem o homem falar, certo? Aí que é o problema. Então, o que acontece?
A pessoa pode ler a Bíblia, tudo. Eu tinha lido a Bíblia mais de 5 vezes, mas quando eu estive no Manaim, que o pastor estava pregando, falou assim, o Senhor revelou que ele vai falar com cada um. Abrir a palavra e vai falar. Eu falei, esse pastor Maranata é brincadeira. Eu falei, que Deus vai falar aqui? Então as pessoas hoje têm esse questionamento, mas o vazio está dentro dele. Se Deus não falar com a pessoa, quantas pessoas tiveram experiência na nossa própria igreja? Nós não somos o único, né? Mas em que Deus falou para a pessoa até entrar dentro da igreja, entra nessa igreja que eu vou falar contigo. Então, há uma sede de ouvir a voz de Deus no mundo, e as pessoas ficam buscando, fazendo várias coisas, não sei o quê. Então, na verdade, é isso. O que nós podemos observar depois da Reforma Protestante, que houve algumas vertentes, né? Sim. 12 vertentes. Primeiro, vamos ver o seguinte, Lutero já falamos que ele teve uma experiência com o Espírito Santo, tudo ali. Teve Lutero e Calvino, né? Primeira grande mudança que houve foi o seguinte, na questão da música, a música cristã. Lutero, ele aceitava os instrumentos, aceitava os cânticos, podemos dizer, órgãos, os instrumentos musicais, ele achava que isso aí, ele acreditava que a música é uma ferramenta poderosa para a pregação. Lutero achava isso. Agora, Calvino já não achava assim. Calvino achava que a questão da música, o canto congregacional que era importante, cantar sem instrumento, porque instrumento ele concordava, achava que ele baniu os instrumentos todos, que ele achava que os instrumentos, a antiga dispensação judaica não tinha harmonia com a situação cristã da época, então a sociedade cristã. Então ele baniu os instrumentos. Isso trouxe um problema, porque o instrumento faz parte, o louvor, claro, ele embeleza o louvor dentro da igreja, né? Então começou aí começou. Agora nós tivemos depois dessa fase, podemos dizer, inicial com Lutero e Calvino, tivemos as posteriores. Foram, podemos dizer assim, pelo menos 4 situações que dominou o cristianismo, né? Que dominou, e tem várias, se fosse a gente abordar cada uma, vai dar cada uma um programa aqui que não vai ter tempo para fazer isso. Você vai ver, o liberalismo. O liberalismo entrou dentro do evangelho. As igrejas se tornaram muitas igrejas liberais, ou seja, isso aí foi um problema sério, porque o liberalismo começou a contestar a própria palavra, certo? Isso não é bem assim, não. Começou a achar erros dentro da Bíblia, aqueles teólogos liberais, tem Barth, tem outros lá como Bultmann, outros que foram chamados teólogos, embora alguns não consideravam liberais, mas no termo da expressão dele acabou sendo desse jeito. Aí tem um liberalismo, tem um materialismo, que entrou dentro da igreja de tal forma, materialismo, como? Começou a ser necessário o que a igreja evangélica criticou da igreja católica romana, passou a usar. Por exemplo, a água benta que tinha a igreja católica, começou a usar água também, usar pedras, usar objetos para poder, o materialismo, o material dominando a fé. Porque a pessoa precisa pegar alguma coisa, uma flor, uma água, não sei o que, uma pedra, um monte de coisa. Tem até kit de beleza da rainha Esther, tem não sei o que, tanta coisa que as pessoas vão teve uma época que tinha muito negócio de dente de ouro, não sei o quê, umas coisas que foram surgindo no meio do cristianismo que foi confundindo a fé de muitos, né? Depois nós tivemos uma questão também, a terceira coisa que eu considero o relativismo. Tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta. Então, até a salvação tornou-se relativa. Jesus não é o único salvador, tem outros salvadores. Então, isso aí trouxe uma confusão que as pessoas não querendo colocar Jesus como verdade absoluta e o único salvador, nem outros salvadores, certo? E aí, nesse relativismo do evangelho, trouxe outro problema ao cristianismo, outro problema. E podemos dizer assim, em tudo isso, a secularização do cristianismo, ou seja, o pluralismo religioso, esse pluralismo trouxe a secularização com o avanço científico, avanço da ciência, depois das revoluções que teve. Eu posso considerar esses 3 problemas. Então, o primeiro problema, o relativismo, não tem verdade absoluta, o relativo, o materialismo, o material dominando o evangelho, o cristianismo, o evangelho não, o cristianismo, e o liberalismo. São as 3 piores coisas que aconteceu dentro. Nisso tudo, a globalização, o mundo globalizado, as coisas foram acontecendo no mundo todo. Você vai ver as igrejas tudo ali entrando nesse caminho, e aí nós vamos ter os problemas que surgiram. Foi entrando esses 3 elementos dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas, porque depois da Reforma Protestante, nós podemos dividir
por exemplo, no Brasil e praticamente no mundo, né? A igreja em 3 divisões teve as igrejas. As igrejas chamadas tradicionais ou históricas, né? Que tem várias igrejas chamadas históricas, que nós temos aqui, é mais a questão histórica mesmo, aqui, a presbiteriana, a batista, metodista, anglicana, luterana, são igrejas chamadas históricas. Teve as igrejas pentecostais, que são exatamente a Assembleia de Deus, a Ação Cristã do Brasil, a Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, a Igreja Cristã Maranata, são igrejas que são as igrejas pentecostais. Por quê? Por quê? Que enfatiza o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Sim. E as neopentecostais, que é o terceiro grupo, que é chamado, surgiu na década de 70, que eles enfatizam algumas coisas mais assim, organização empresarial, o forte presença da mídia, também a questão da Prosperidade, da né? questão da prosperidade, teologia da prosperidade. Então, a Universal, tem a Internacional da Graça, tem Renascer, Bola de Neve, tem um monte de igreja. Então, nós vamos ver se essas 3 divisões tornou o cristianismo, aqui no Brasil, mas no mundo teve essas divisões também, né? E contaminou, né? Contaminou. E muitas coisas desse liberalismo, materialismo, relativismo, entrou em muitas igrejas dessas, né? Então, nos últimos tempos, o que tem ocorrido é o seguinte: nos últimos tempos, essas igrejas têm agido dessa forma. Nos últimos tempos, nós temos várias coisas para poder abordar aqui. A negação, não vou falar qual igreja aqui tem, mas tem igrejas no meio dessas, ou no meio de outras que eu nem citei aqui, que tem a negação da suficiência das Escrituras. O que significa isso? Eles consultam a gurus para falar sobre como pessoas que sábias desse mundo para saber como é que o crescimento da igreja como vai ser feito. E nós vemos aqui Isaías 8,19, diz assim: quando vos disserem, consultar os necromantes, adivinhos, consultar, o povo de Deus não vai me consultar? Diz o Senhor, Isaías 8,19, 20, o Senhor falando para ele ser consultado, né? Mas passaram a consultar especialistas. Sim. Tá igual Paulo lá naquele navio, tá, para tombar e para navegar e confiar mais no piloto do que nas revelações de Paulo. Então, a negação da suficiência da Escritura e achando que tem outras pessoas entendidas que podiam trabalhar mais a Escritura. Esse é um ponto dos últimos tempos. O segundo ponto aqui é o evangelho da autoajuda. Não é ajuda do alto, é autoajuda. Ou seja, esse evangelho da autoajuda, o homem, aqui em 1 Coríntios 15:34 diz assim: alguns não tendo conhecimento de Deus, ou seja, passei a ser vergonha para o evangelho. O evangelho de autoajuda, se eu ver as livrarias evangélicas cheias de livros de autoajuda, as pessoas, a maneira de fazer isto ou aquilo, sempre tem as maneiras de fazer isso ou aquilo, de melhorar, não sei o quê, é tudo livro de autoajuda, muitos livros de autoajuda que está dominando o cristianismo, a autoajuda evangélica, cristã, né, do cristianismo. E o terceiro ponto que eu vejo é a abordagem do mal do homem. A Bíblia diz aqui, diz em Romanos 3,10, muitos, você vai ver, todos, não há um justo sequer. Não tem ninguém justo na terra, não. Não fala mas muitos pregadores hoje, o que estão preocupados em dar a pessoas o melhor na vida deles, né? A pessoa está bem, preocupada com a eternidade, não tem preocupação com a eternidade. O importante é ficar bem aqui na terra, né? A pessoa diz como somos como pessoas frágeis, não suportamos pregação sobre pecado, né? Então, eles querem pregar o seguinte: como a pessoa ter um céu aqui na terra, como se ficar bem aqui na terra. Aí você vai depois para a teologia da prosperidade, tem outro lá. Agora, e tem outra questão também, que entrou dentro da igreja, a substituição do ensino bíblico pela psicologia e sociologia, certo? Então, você vai ver o seguinte: a abordagem da questão do homem, tentando integrar a abordagem do homem, a fé com a psicologia e a sociologia. O que acontece isso? E a psicologia, não somos contra isso, mas não tem nada a ver com o evangelho, isso é coisa do homem, certo? Sim. Não tem nada a ver com o cristianismo, né? Então, o erro, algumas igrejas até têm psicólogos para orientar o pastor como que ele proceder, né? Não é o Espírito Santo, não, é o psicólogo que orienta. O psicólogo que dá as orientações como proceder, é a chamada psicologia pastoral, né? Então, nós vemos o seguinte, que essas coisas, além da teologia da prosperidade, que mostra você estar bem financeiramente,
saúde, está tudo certo, para você considerar. Agora, depois nós vamos abordar esse ponto e várias outras coisas foram surgindo. Igrejas da parede preta, toda pintada de preto também, vou surgir na modernidade também, que podemos explicar depois aí também. Então você vai vendo, Antônio Carlos, muitas coisas, né, Ian, muitas coisas vão surgindo, entrando dentro do cristianismo, e agora nós estamos vivendo um século seguinte, que não é o cristianismo que domina o mundo vai entrando dentro do cristianismo, vai fazendo... Contaminação. Tudo isso para mostrar, por exemplo, você vai ver as igrejas de parede preta, o objetivo delas é atrair jovens, né? Porque o culto é um culto show, porque para atrair jovens, não sei o quê. Então, as intenções são até boas daqueles que tentam fazer, mas a questão é que não é isso que vai salvar pessoas. Não é o evangelho. Mas vamos lá, pode complementar. Mas, pastor Ian, nós estamos assim, basicamente com o tempo fechado. Mas eu queria ainda passar rapidamente uma coisa. Mas faz seu pronunciamento. Sim. Eu vejo que a questão da modernidade, essa questão do homem showman, ou seja, a igreja deixou de ser corpo de Cristo, uma igreja organizada com um corpo, e passou a ter um homem governando a igreja, né? E hoje tem um movimento que eu acho muito perigoso, que é a tal da hipergraça, né? Esses homens, eles acham que eles têm uma supergraça, que eles foram escolhidos por Deus e eles podem fazer o que quiser de errado, que eles têm uma hipergraça, que o Senhor vai abençoar e com isso eles fazem atrocidades, né? E enganam a muitos, né? Então essas igrejas onde tem um líder que se julga o Todo-Poderoso, e abandona a igreja como corpo de Cristo, uma igreja organizada com os seus membros, ela vai para um problema sério. Ainda rapidamente eu queria comentar que essa questão da prosperidade, né? O Senhor diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então quando a pessoa crê no Senhor, o Senhor passa de todo o coração, o Senhor vai abençoar, então já tem a bênção do Senhor. E eu quero destacar isso na história. Por exemplo, Calvino, ele chegou a ser governador de Genebra, na Suíça. Ele e Zwinglio eram suíços. E olha só, Genebra hoje é um dos países, é uma das cidades mais ricas do mundo, né? Genebra, na Suíça, é uma das cidades mais ricas do mundo. Os Estados Unidos foram colonizados pelos evangélicos, e é uma potência mundial. A China, né, reclamaram que os cristãos, mas ficou uma bênção na China pela educação cristã. E o Chiang Kai-shek, em 49, quando ele foi exilado da China, para onde é que eles mandaram ele? Para Taiwan. Taiwan hoje é uma potência, né? Porque Chiang Kai-shek e a esposa foram governar, ele foi o presidente o líder de Taiwan, e hoje Taiwan é uma potência. Nós vamos considerar a Alemanha de Lutero uma potência, né? A Itália, Savonarola, né? Temos ali a França, o Calvino, a origem dele foi na França, mas depois ele foi para Genebra e foi governador de Genebra. Então nós vemos que há uma bênção, o Senhor deixa uma bênção. Por quê? Porque ali ficou um povo do Senhor ali. Então tem a bênção. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Não é por causa disso, por causa daquilo, é porque a pessoa verdadeiramente ela passa a crer no Senhor e a bênção vem sobre a sua vida. Então, Antônio Carlos, só encerrar, eu sei que já passou o tempo. Antes de encerrar, outro ponto que eu queria mencionar, a chamada teologia coach, o que é outra modalidade que surgiu também. O que vem a ser isso aí? Nós temos pregadores coach, que diz o seguinte, que são focados em fazer os espectadores se sentir valorizados, certo? Então, se sentir importantes e valorizados. Ou seja, você é importante para Deus. Na verdade, o homem passou a ser o centro, ocupa o lugar de Deus nisso aí. Por quê? Olha só uma frase que um deles diz: quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Deus. No jeito de chegar a falar um negócio desse... Isso. Houve até uma reação, mas eles colocam a valorização do homem disso aqui. E você vê outra coisa sobre a morte de Deus, que nós sempre falamos, a morte de Deus, ou seja, o homem,
baseado em Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele falava o seguinte, que atingiu sua maioridade, não precisa de Deus para interferir na vida dele. A vida dele, ele é o super-homem, ele não precisa de Deus para nada. Então, exatamente, Altze dizia o seguinte, o Altze, que é um dos grandes da morte de Deus, falava, para ele, Deus, da tradição cristã judaica, está realmente morto e não apenas escondido ou ausente. Então, é um teólogo que pregava isso. Então, você vai ver essas teorias, por exemplo, essa da parede preta que eu tinha falado, a parede preta, como eles colocam, para atrair jovens, um estilo de show, música alta, iluminação cênica, eles querem focar ali no altar, ali no pregador, porque eles falaram que aquilo ali, a iluminação, tudo ali ajuda a priorizar ali para tirar a atenção da pessoa em outras coisas. Mas se a pessoa não quiser ter atenção, ele vai ligar o celular, faz o que quiser, isso aí não vai. Se o Espírito Santo não operar, não adianta, você pode fazer o que quiser de melhoria, de tecnologia, tudo aí. Então, tudo isso nós temos, por exemplo, tudo isso nós temos que está entrando dentro do cristianismo de uma forma forte, né? Forte e deixando muitas coisas que deixando o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer, né? Bom, meus irmãos, nós estamos finalizando esse episódio. Gostaria de só acrescentar, estamos falando do cristianismo na atualidade, inúmeras religiões, mas nós precisamos saber onde Deus está, que é ali para onde todos querem ir, não é? Precisamos de uma bênção de Deus na nossa vida. Eu gostaria de ler um texto aqui em João, mas a todos quantos, João capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma transformação operada pelo Espírito Santo. Chama-se nascer de novo. O homem no início perdeu o Espírito de Deus. E quem se converte a Deus recebe o Espírito de Deus para andar na vontade de Deus. Como que o Espírito Santo age? Nós estamos no templo, com bancos, com Bíblia, com instrumentos, com tudo aquilo que diz respeito à religião. O Espírito Santo presente. Se nós começarmos a desviar da presença de Deus, continua tudo. A Bíblia, os bancos, as pessoas, os cantos, continua tudo. Mas o Espírito Santo sai. Se não preservarmos a obra de Deus na nossa vida, as orientações que o Senhor tem dado, a palavra, as escrituras, na sua essência, se desviarmos, o Espírito Santo simplesmente sai. Daqui um pouquinho fica um vazio no coração do homem. O pastor Luiz Eugênio citou... Você falou um negócio aí, o Espírito Santo sai, uma coisa importante, o Espírito Santo sai, é lembrar de Sansão. Sansão nem sabia que o Espírito Santo tinha saído. Quando foi lutar, não tinha força. Exatamente. Saul, ele começou na presença de Deus. Ele começou na presença de Deus. Daqui um pouco, o interesse dele, quando ele sentiu o reino todo, aquele poder todo na mão dele, aquilo passou a ser fundamental na vida dele. E aquilo que Deus falava já não passou a ser tão importante. O que aconteceu com ele? O Espírito Santo saiu da vida dele. Deus parou de falar com ele. Então, a religião organizada hoje, com essa estrutura toda aqui que os pastores falaram aqui, cheia de recursos humanos, ela se identifica, vou falar de maneira geral, as religiões falam de Deus. Na época de Saul, Saul falava de Deus, só que Deus não falava com ele. O importante é que Deus esteja falando conosco. Essa é a obra que Deus está realizando aquelas pessoas que tiveram um novo nascimento. Todos nós, seja a religião que for, precisamos buscar a presença de Deus, esse avivamento que já foi falado aqui. Nós encerramos aqui mais esse episódio, muito estendido, devido ao seu teor. Agradecemos a presença dos pastores, Luiz Eugênio. Obrigado, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a Pastor todos. Lian. A paz do Senhor a todos. Até o próximo episódio.